Olá! Atingir a liberdade financeira é o desejo de qualquer pessoa. E este conceito ele tem sido abordado de uma forma bastante exaustiva, mas ainda eu tenho percebido que não é um conceito tão claro assim. É um conceito ainda que desperta algumas curiosidades e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é de fato a liberdade financeira. Então, primeiramente, eu quero esclarecer que a liberdade financeira ela é um conceito subjetivo, tá? Talvez o que seja liberdade financeira para mim não seja para você, mas tem algumas questões, alguns fatores que precisam estar presentes na liberdade financeira e que eles são comuns a todas as pessoas. Então, é em cima desses fatores que eu vou trazer a minha abordagem aqui. Então, este vídeo eu vou trazer o que é a liberdade financeira, mas focado nesses fatores que eu entendo serem fatores comuns a todas as pessoas, tá bem? Então, primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Marga Brizola, sou educadora financeira e eu te mostro como se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência em 4 semanas. E o fato de você conquistar a liberdade financeira faz parte, então, dessas questões envolvendo o controle das dívidas e envolvendo você ter uma poupança para reserva de emergência. Então, por isso que essa temática de entender direitinho o que é a liberdade financeira, a partir desses fatores que eu entendo serem comuns para todas as pessoas, se faz muito importante, né? Então, por isso, esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo, sim, para tentar esclarecer, para trazer um pouco mais de informação sobre o que é a liberdade financeira. Então, o meu propósito aqui é ajudar você a compreender melhor este conceito para que você consiga conquistar a sua liberdade financeira. Porque se você não souber o que é a liberdade financeira, certamente você vai ter mais dificuldade para chegar lá, né? Você vai ter mais dificuldade para conquistar a sua liberdade financeira e assim viver esta liberdade financeira na prática a partir de ações que você vai inserir no seu dia a dia. Então, o nível de liberdade financeira, ele te permite fazer escolhas que talvez você não conseguisse fazer sem ter esse nível de liberdade financeira. Escolhas no sentido de trabalhar em projetos que você goste, porque muitas vezes a gente acaba tendo que fazer ao longo da nossa trajetória profissional, ao longo da nossa caminhada profissional, a gente acaba tendo que fazer coisas que a gente não gosta, talvez realizar projetos que não seriam tão atrativos assim, mas a gente acaba fazendo para não perder outros negócios no futuro, ou quem sabe, às vezes a gente esteja precisando daquele dinheiro para complementar a nossa renda, então a gente acaba fazendo alguns projetos que a gente não curte tanto assim, tá? Que se a gente tivesse liberdade para escolher, a gente não faria, mas a gente acaba fazendo, tá? E vocês devem saber muito do que eu estou falando, porque muitas pessoas que eu converso, elas têm essa mesma sensação de muitas vezes terem assumido projetos, terem feito coisas assim a título de profissional, assim, projetos profissionais, que elas não curtiam tanto assim, mas elas fizeram porque aquilo abria portas para outras possibilidades. Aquele projeto viabilizava ela pegar um projeto mais adiante que ela gostaria de fazer, então ela acabava fazendo algo que nem sempre ela gostava, exatamente pela possibilidade de fazer mais adiante coisas que ela mais gostava. O nível de liberdade financeira também te permite você tirar um tempo para estudar, você poder fazer uma viagem e nesta viagem poder conhecer novas culturas, se aperfeiçoar em termos de profissionais, e isso te possibilitar alavancar a sua carreira profissional, né? Te dar outras possibilidades de renda também. Então, a liberdade financeira ela te permite isso. A liberdade financeira também te possibilita
que você não tenha tanto, não tenha assim problemas quando acontecer um imprevisto, porque você vai estar preparado para passar por esses imprevistos, mesmo que eu tô falando aqui de imprevisto, então é algo que você não está prevendo que aconteça, mas a gente sabe que muitas vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não está prevendo, mas que demanda de recurso financeiro. E se a gente está preparado para isso, mesmo não tendo certeza se isso vai acontecer ou não, se a gente está preparado para isso, a gente não tem grandes prejuízos, a gente não tem grandes problemas emocionais, inclusive, porque esses imprevistos eles podem envolver, por exemplo, a perda do teu emprego, pode perder, pode ser a doença de um familiar ou uma doença sua, né? Onde que você vai ficar preocupado com aquele fato e se você não estiver assim preparado para isso, você acaba também tendo ainda que lidar com uma questão de falta de dinheiro, falta de recurso financeiro. Então, a liberdade financeira ela te possibilita isso. E além disso, também a liberdade financeira ela te possibilita que você tenha possibilidades de rendas passivas, onde não demande do seu esforço físico, enfim, do seu esforço mental para gerar esta renda. Então, a partir de um investimento que você tem, ele vai gerar renda passiva e essa renda passiva pode complementar a sua receita ou ser a única fonte de renda por um período, né? Te viabilizando que você realize algum projeto que você queira fazer, de viajar, enfim, de conhecer uma outra cultura, de buscar mais informação, quem sabe para empreender ou para, enfim, para alavancar a sua atividade profissional atual, né? Então, a liberdade financeira ela passa principalmente por estes conceitos. E quando você chega a este momento de liberdade financeira, você vai ter também feito uma reflexão na sua vida, no sentido de entender aquilo que é importante para você, aquilo que realmente faz a diferença para você. Também vai ter feito uma reflexão no sentido de entender como você tem consumido, como você faz as suas compras, como você consome, se você consome aquilo que realmente é necessário, ou se muitas vezes você compra algo que não é nem para atender um desejo pessoal em si, mas é para atender um desejo daquele momento, do seu estado emocional, que passado aquele momento, você acaba não usando aquilo que você comprou, não aproveitando aquilo que você comprou, e isso acaba ficando lá no teu depósito, lá no teu armário, ocupando espaço e consumiu então um recurso financeiro que você poderia ter empregado em algo que realmente importasse na sua vida, algo que realmente fizesse diferença para você, para sua vida, para sua família, enfim, te desse mais qualidade de vida. Então, você vai entender a partir dessa reflexão em busca da sua liberdade financeira, você vai entender o que de fato é importante para você e que vai trazer qualidade de vida para você. Então, aqui a gente vai estar falando, para além das necessidades, também dos desejos pessoais. Mas mesmo os desejos pessoais são aqueles desejos que realmente te trazem qualidade de vida, que realmente você aproveita. Porque tem alguns desejos pessoais que são do momento, que é muitas vezes oriundo de um estado emocional que você está vivendo. Então você precisa preencher esse momento, esse seu estado emocional, e muitas vezes esse preenchimento do estado emocional, ele passa por você fazer alguns consumos, fazer algumas compras que de fato não te agregam, né? Que de fato não agregam valor na sua vida. Então, isso também você entende. Porque a partir do momento que você entende isso, você acaba criando um círculo virtuoso do bem na sua vida. E o que representa esse círculo virtuoso
do bem na sua vida. A partir do momento que você entende o que de fato te dá, o que de fato faz a diferença na sua vida, te traz qualidade de vida para você, para sua família, que tipo de consumo realmente importa para você, aquilo que você está precisando em função de uma necessidade, ou aquilo que é um desejo pessoal, mas que é um desejo que vai te trazer uma sensação de bem-estar no médio e no longo prazo, não só no momento, você vai perceber que você precisa de muito menos coisas no seu dia a dia do que aquilo que você tem consumido, do que aquilo que você tem comprado. E aí, com essa consciência, você vai passar a comprar, vai passar a comprar a partir de reflexões que você faz, no sentido de entender se aquilo é algo que você precisa, se aquilo é algo que vai atender uma necessidade pessoal. Se vai atender uma necessidade pessoal, você também vai ter a flexibilidade de poder esperar um pouco mais, porque não é algo para atender uma necessidade, então você vai poder esperar para quando você tiver dinheiro, caso você não tenha dinheiro naquele momento. Isso faz com que você não compre a prazo, não use o limite do seu cheque especial, não comprometa o seu cartão de crédito e por se tratar de um desejo pessoal, você vai poder esperar para quando você tiver dinheiro e possa comprar à vista. Então, certamente isso vai fazer com que você reduza as compras daquilo que não agrega valor na sua vida, porque você vai ter esse momento de reflexão para entender qual é o objetivo daquela compra. É uma necessidade? É um desejo pessoal? E aí você vai fazer todas as análises no sentido de evitar primeiro evitar comprar aquilo que você não vai usar, que vai estar atendendo unicamente um desejo pessoal do momento. E certamente quando esta questão, é algo que não te agrega valor, nem em termos de qualidade de vida, nem sendo um desejo pessoal que te dê qualidade de vida, e também não é uma necessidade tua. E quando se trata, então, de um desejo pessoal, você vai poder avaliar se esse desejo pessoal você tem dinheiro para realizar esse desejo pessoal naquele momento, sem ficar devendo. Então, isso vai fazer com que você não se endivide, tá? Isso vai te possibilitar também consumir menos. E consumindo menos, você vai perceber que você vai ter menos tralhas lá no seu armário, lá no seu depósito, enfim, lá na sua casa, coisas que você não usa, que você compra e ficam lá paradas sem utilização, que você talvez usou naquele determinado momento que comprou bem, que o item chegou na sua casa, você usou e depois você nunca mais usou, ficou lá guardado. Então você vai perceber que você vai ter menos tralhas, vai ter mais espaço nos seus armários, mais espaço no seu depósito, na sua casa. Isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro, então mais espaço e mais dinheiro, exatamente porque você está pensando, está refletindo sobre aquilo que você está comprando, no sentido de entender se aquilo é um desejo do momento, é um desejo que vai te trazer algum tipo de benefício, algum tipo de resultado. Com isso, vai fazer com que você não precise de tanto dinheiro para viver, né? Que você vai manter a sua qualidade de vida, vai manter o seu padrão de vida com menos dinheiro, porque você não está comprando coisas desnecessárias. Você está focado naquilo que é necessário e naquilo que, por mais que não seja prioridade, ele atende desejos pessoais que te trazem qualidade de vida, tá? Mas mesmo sendo um desejo pessoal, é algo que você efetivamente faz uso, que efetivamente você utiliza. E se você utiliza, ele acaba sendo algo bem aproveitado, né? Algo que te deu um benefício. Então, com isso, vai fazer com que, a partir do momento que você identifica que você vai precisar menos dinheiro para viver, você vai poder também fazer escolhas com relação ao teu trabalho. Talvez você pode reduzir a sua carga de trabalho, talvez você não precise fazer trabalho extra para gerar mais dinheiro. Isso vai te trazer mais tempo para curtir a sua vida, mais tempo para fazer coisas
pessoais suas, né? Coisas que você gostaria de fazer, por exemplo, a leitura de um livro, por exemplo, uma caminhada, se dedicar mais também aos relacionamentos com a família, com os filhos, netos, com os amigos. Então você vai ter mais tempo para isso também. E, consequentemente, você vai estar menos estressado, vai viver menos estressado. Então, isso acaba criando um círculo virtuoso do bem. Então, quando você entende a sua liberdade financeira, o que é a liberdade financeira, nesse sentido de entender a liberdade financeira do ponto de vista de entender que temos questões dentro da liberdade financeira que elas são comuns a todas as pessoas, e claro, tem outras questões que é subjetivo, é de cada um, né, que preenche a vida de cada um. Então, eu vou te trazer aqui 3 aspectos da liberdade financeira, tá? E que a gente precisa ter atenção e procurar concretizar isso na nossa vida, tá? Então, eu falo das prioridades financeiras que te levam a conquistar a liberdade financeira, tá? Essas 3 prioridades financeiras, que é interessante que você conheça e controle elas, são as dívidas, tá? A reserva de emergência e os investimentos. Então, essas 3 prioridades financeiras, você é algo que você vai dar uma atenção, porque serve para você ter tranquilidade no seu futuro, tá? Quando eu falo assim de dívidas, primeiro eu tô falando assim para você ter o controle total das suas dívidas, no sentido de que você não tenha prestações atrasadas, você não deva não tenha endividamento maior que 20 a 30% da renda que você gera, da renda fixa que você gera, tá? Da renda principal ali que você tem. Então, que você não tenha prestações, a soma das prestações que você tem para pagar, e eu falo assim, as prestações no geral, assim, incluindo roupas, calçados, que eventualmente você compre a prazo. A ideia é que esse tipo de gasto você procure fazer à vista, mas se eventualmente você precisou comprar a prazo, que a soma de todas as suas prestações e todos os seus parcelamentos não ultrapassem a 20%. Eu sei que às vezes a gente tem quando vai fazer um financiamento ali, a gente tem um limite, né, que eles avaliam, que é a sua prestação não ultrapassar a 30% do seu salário, tá? Mas eu quero dizer para você que se você comprometer 30% do seu salário com dívidas, você já acaba também comprometendo as possibilidades que você tem de realizar os seus desejos pessoais, tá? Como lazer, como um treinamento, aqueles desejos assim voltado para cuidar de bem-estar. Então você também já acaba tendo que abrir mão disso em prol desse endividamento que você se comprometeu. Sem contar que se você não se manter até os 20% ou menos, você também acaba comprometendo os seus investimentos. Então aqui a nossa sugestão é que você, com 20% da sua renda, você consiga manter as suas dívidas sob controle, consiga manter a sua reserva de emergência constituída e consiga manter um percentual destinado para investimentos, tá? Então, quando você tem 20% comprometido com financiamento, você, mesmo que você já tenha sua reserva de emergência constituída e precisar eventualmente fazer uso da sua reserva de emergência, você não consegue repor essa reserva de emergência. Já acaba comprometendo, então, aquilo que a gente chama de liberdade financeira, tá? Então, quando você pensar assim, eu quero conquistar a minha liberdade financeira, você tem que ter em mente que o seu nível de endividamento tem que ser inferior a 20%.
Porque dentro desses 20% tem que estar previsto também uma parcela para investimentos. E a gente diz assim que no mínimo que a gente tem que destinar, chegar a um nível de investimento mensal, é que a gente consiga guardar mensalmente pro nosso futuro, no longo prazo, pensando na fase da aposentadoria, que a gente consiga guardar 10% da nossa renda, tá? Então, se você guardar 10% da renda, da sua renda todos os meses, significa que o seu grau de endividamento não pode passar de 10% também, né? Já que eu falei que você vai usar 20% da sua renda para as prioridades financeiras, que é o que fazem você constituir a sua liberdade financeira. Porque a liberdade financeira é o momento em que você tem uma reserva de emergência constituída, com um valor equivalente a 1 a 2 anos dos seus gastos prioritários, tá? Onde você consiga assim, fiquei doente, vou ter que reduzir minha carga de trabalho, vou ter que reduzir minha carga de trabalho, ou vou ficar sem trabalhar por um tempo, e você tem essa reserva de emergência para suprir esses seus gastos prioritários. Ou ainda, minha mãe está doente, eu vou ter que cuidar dela, então vou ter que sair do meu emprego, do meu trabalho, para me dedicar ao cuidado da minha mãe, e não vou poder trabalhar, então não vou ter renda. Então eu vou ter ali uma reserva de emergência que garante este período. Por isso eu digo, quanto mais tempo você consiga guardar recurso para suprir o máximo de tempo possível esses gastos pessoais, melhor. Mas na educação financeira a gente sugere que você tenha aí de 12 a 24 meses, né? Equivalente a 12 a 24 meses. Já foi, pessoal, já tem inclusive algumas literaturas que falam de 3 a 6 meses, assim, até 1 ano e meio, tá? Só que com a pandemia, esse nível, né, de exigência aí, e a importância de você ter uma reserva de emergência maior, ela também aumentou, exatamente porque a gente ficou ali bastante tempo, né? As pessoas que tinham 3, 4 meses de reserva guardado, comeram tudo, usaram toda essa reserva e acabaram tendo dificuldade financeira. Então a gente subiu um pouquinho a régua, né, com relação à reserva de emergência. Hoje eu tenho orientado os meus mentorados, os meus alunos, que eles consigam ter no mínimo 1 ano de equivalência para poder pagar os seus gastos prioritários guardados a título de reserva de emergência. Então, se você tiver, assim, uma reserva de emergência constituída, tá? Tiver destinando para investimentos 10% do seu rendimento. Então, você não precisa mais botar dinheiro ali na reserva de emergência porque ela está constituída. Então, se você quiser comprar alguma coisa a prazo, por exemplo, eu quero fazer uma viagem, e aí eu vou comprar o pacote lá de viagem financiado, né? Então, este financiamento não é bom que eu comprometa os 20% do destinado, então, para as prioridades financeiras. Por quê? Porque 10% eu vou destinar a investimentos. Então, eu posso comprometer no máximo 10%, considerando que eu já tenha uma reserva de emergência constituída, tá? Então, você vai ter ali aquelas prestações, talvez 5 meses, 6 meses, 10 meses, mas também é importante que você não fique muito tempo com estas prestações. Por quê? Porque viagem talvez você queira fazer todos os anos. Então, se você ficar pagando uma viagem por 18 meses, 24 meses, no ano seguinte você já não consegue mais fazer, porque você compromete mais a sua renda nesse sentido. Então, evite fazer prestações por um longo período de tempo. Reduza, então, o tempo de prestações, tá? E considerando também o fato de que a reserva de emergência é para aqueles momentos de imprevisto, acontece o imprevisto, como, por exemplo, você bateu o carro.
Então você precisa consertar o seu carro. Você vai tirar da onde? Da reserva de emergência. Só que você usou aquele valor da reserva de emergência. Então você tem que pensar que você precisa repor dinheiro, aquele dinheiro que você usou da sua reserva de emergência, você precisa repor para manter aquele nível de reserva de emergência. Claro que no nosso orçamento a gente acaba, bom, eu estou aqui com as minhas dívidas controladas dentro do nível de 10% ou menos, mas dentro do nível de 10%, eu destino 10% para investimento, logo dos 20% destinado às prioridades financeiras, não sobra nada. Então, o que você vai poder fazer no seu orçamento é reduzir aqueles que seriam seus gastos com desejos pessoais, que seriam os gastos de lazer, né? Então, você vai ter que sacrificar isso para poder suprir aquele valor que você fez de retirada, de uso, então, da sua reserva de emergência, até então você completar este valor que você utilizou. Porque a liberdade financeira é o momento em que você tem, então, as suas dívidas controladas no nível de, no máximo, 10%, tá? Pode ser até menos do que isso. Você tem a sua reserva de emergência construída, né? Que atenda de 12 a 24 meses dos seus gastos prioritários, da soma dos seus gastos prioritários mensais, e você tenha o hábito, né, de poupar no mínimo 10% da sua receita. Então, essa poupança você vai destinar a investimentos de longo prazo. Por quê? Esse investimento de longo prazo, ele vai ser responsável por gerar rendas passivas, e essas rendas passivas, elas começam a ser geradas a partir do primeiro mês que você começa a guardar, a investir, né, a poupar para esse tipo de investimento, só que você não vai fazer retiradas, você vai acumulando essas rendas passivas ali para ir crescendo o seu montante, né, de dinheiro acumulado, para quando você chegar lá na sua fase da aposentadoria, naquela fase que você quer reduzir o seu tempo de trabalho, você vai poder fazer isso e ter essa renda passiva, então, para complementar as suas rendas e assim você manter o mesmo padrão de vida que você tinha quando você trabalhava 40 horas, enfim, tinha uma carga de trabalho maior. Então, você vai poder reduzir a sua carga de trabalho e mesmo assim manter a sua qualidade de vida, porque você tem as rendas passivas, fruto desses 10% de investimento que você foi fazendo ao longo de um determinado período, que suprem, então, que complementam as suas rendas mensais. Então, o conceito de liberdade financeira, como eu disse, ele é muito subjetivo, é pessoal, né? Cada um pode ter o seu, mas esses 3 pontos, eles são pontos comuns que todos nós precisamos ter ajustados na nossa vida para assim a gente dizer que tem liberdade financeira. Então, e há uma questão assim que é importante que a gente frise também, que eu tô falando aqui de liberdade financeira, que é um estágio anterior ao que a gente chama e o que os educadores financeiros chamam de independência financeira. A independência financeira é quando você tem rendas passivas que cobrem totalmente, integralmente o teu estilo de vida, tá? Então, quando você tiver rendas passivas que cubram integralmente o seu estilo de vida, que você não precisa se preocupar com a questão de ter reserva de emergência, que você não precisa se preocupar com dinheiro para cobrir os seus gastos prioritários, que você não precisa se preocupar com ter rendas para cobrir os seus desejos pessoais. Por quê? Porque você tem uma renda passiva que garante tudo isso, tá? Então, aí sim independência financeira. Você não precisa trabalhar. Você pode até trabalhar por uma vontade própria, porque você quer isso, mas você não precisaria. Você tem rendas passivas que cobre tudo isso. Então, essa é a diferença, então, de liberdade financeira e de independência financeira. O que eu tô falando aqui é da liberdade financeira, aquele estágio em que você tem uma vida organizada financeiramente, você tem um equilíbrio financeiro, você tem as suas finanças sob controle que te permitem ter
uma reserva de emergência, te permite investir, te permite ter qualidade de vida a partir daquilo que você consegue comprar, né, sem comprometer, então, estes 20% destinado ao que a gente chama de conquistar a liberdade financeira, tá certo? Então, só relembrando aí, esses 20% que eu comentei agora, é dentro daquela lógica, né, do método de organização financeira, de orçamento financeiro pessoal, que é o 50-30-20, onde você usa 80% da sua renda para viver o hoje, para viver o presente, que eu chamo de 80% para curtir a sua jornada, que é aquilo que você tem de certo, o seu presente, o seu hoje. E 20% para ter tranquilidade, para ter mais liberdade no seu futuro. É aquilo que vai reduzir o nível, o grau de estresse que você pode ter quando acontecer uma eventualidade, né, no sentido de você ter a reserva de emergência. Vai reduzir o seu grau de estresse porque as suas contas, as suas dívidas, elas estão sob controle, cabem perfeitamente no orçamento, sem preocupações, tá? E você mantém uma constância nos seus investimentos de no mínimo 10% da receita gerada no mês, você destina então para esses investimentos de longo prazo, onde vão te gerar rendas passivas no longo prazo. Então, esta é a minha orientação aqui, que você busque, então, construir esta sua liberdade financeira a partir dessas 3 prioridades financeiras que eu trouxe aqui. Dívidas controladas, tá? Que caibam no seu orçamento. Então, para caber no seu orçamento, sem você precisar retirar ou fazer sacrifícios de retirar de outros lugares, elas não podem ultrapassar a 10%, tá, do seu orçamento. No mínimo 10% destinado para investimentos e a reserva de emergência constituída. Então, esse é o estágio de liberdade financeira. Até você chegar a isso, talvez você não vai ter 10% da sua receita destinada para investimentos, porque você vai ter que ir destinando também para construir a reserva de emergência, e também você talvez não vai ter esse comprometimento da sua renda destinado para esses financiamentos aí que você pode fazer para realizar esses objetivos mais de curto ou de médio prazo, que pode ser uma viagem ou a troca de um carro, enfim, alguma coisa que você queira fazer nesse sentido. Então, isso também talvez você tenha que sacrificar inicialmente, ou quem sabe até os 30% lá dos seus desejos pessoais, que é os seus gastos não prioritários, até que você constitua, que você crie a sua reserva de emergência. Então, a partir do momento que você tem a sua reserva de emergência constituída e uma parcela de 10% aí da sua receita destinada para investimentos, aí sim você pode pensar que os outros 10% das prioridades financeiras você pode utilizar aí para esses objetivos de curto ou de médio prazo, tá bem? E é isso aí, pessoal. Então, assim, espero que vocês aproveitem essas orientações, que vocês coloquem em prática e que, se tiver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram conversar, entender melhor sobre liberdade financeira, podem ficar muito à vontade para me questionar no direct ou colocar aí nos comentários aí no Insta, no YouTube, enfim, aonde vocês estiverem assistindo este vídeo, tá bem, pessoal? Espero que vocês coloquem em prática, então, essas orientações aqui e depois me contem aí nos comentários os resultados que vocês estão tendo, tá certo? Até mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.